Obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã em que teus filhos se reuniram para aprender mais de ti. Obrigada por cada um que chegou aqui essa manhã. Obrigada, Senhor, por cada vida que chegou aqui. Nós declaramos que ninguém sairá da mesma forma. Declaramos mentes cativas a essa palavra, corações abertos para receber essa palavra como uma boa terra, esperando a semente para ser plantada. E nós declaramos, Pai, que nós temos boas terras aqui, que darão bons frutos. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Aleluia. Bom dia. Amados, o tema dessa manhã é fundamentados na palavra. Sabe que, acho que a maioria, se não todos de vocês sabem, que Deus não te fez sem um plano, sem um propósito. Talvez você não tenha sido programado ou planejado pelos seus pais, pelos seus familiares, mas Deus te planejou. Você não é obra do acaso, você não está aqui por um acaso, você não está aqui porque teve um erro, um acidente. Deus te planejou. E você tem um propósito. Ele tem um plano para você. Por mais que você hoje não consiga visualizar o que é, não significa que não existe. E aí você pode perguntar, Jurite, mas como eu vou saber o que Deus tem para mim? Sempre que a gente se aproxima de alguém, a gente começa a conhecer melhor essa pessoa. E se aquela pessoa deseja ter uma intimidade com você, ela vai começar a se revelar para você. Da mesma forma acontece com Deus. Ele deseja ter intimidade com a gente. Então, quanto mais a gente se aproxima dele, da sua palavra, que é por através dela que a gente o conhece, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente o conhece e entende o que ele tem para nós. Amém. Sabe que o primeiro plano que Deus tem para você é o plano da redenção. É o primeiro, é o mais importante. O primeiro plano que ele tem para nós é que a gente seja salvo. É o primeiro passo. Jesus, ele veio para que nós fôssemos salvos. Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, se você parar para pensar, eu já tenho uma resposta hoje para você. Para que eu nasci? Para ser salvo. A salvação é o primeiro e mais importante plano de Deus para nós. Mas apesar de ser o primeiro passo mais importante, ele não é o único. Ele tem planos para você. E sabe que para você conhecer os planos dele, você precisa, de fato, conhecer essa palavra. Vamos abrir em 1 Timóteo 2. Na Ara. Almeida Revista e Atualizada é a versão que eu vou ler. 1 Timóteo 2, verso 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Perceba que Deus está... Aqui a gente vê que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Não é alguns homens, não é só aquela pessoa que você gosta. Ele deseja que todos sejam salvos. Nós fazemos parte desse plano de salvação de Deus. Não apenas como a pessoa que é o alvo da salvação, mas também a pessoa que vai ajudar a outras pessoas a serem salvos. Como pessoas que podem reconectar outras com Cristo. Faz parte desse plano da salvação, faz parte do plano de Deus para nós, que a gente faça parte dessa grande comissão, que é levar Jesus às pessoas. E na segunda parte desse versículo diz: e
cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Perceba que no mesmo versículo que diz que é do desejo de Deus que a gente seja salvo, também é o desejo de Deus que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o que é essa verdade? Em Oséias 4:6 diz: o meu povo, Oséias capítulo 4, verso 6. Até lá? O meu povo perece por falta de conhecimento. Algumas versões dizem: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe que o conhecimento que Deus quer que a gente tenha é o conhecimento dessa palavra. Deus quer que a gente a conheça. Deus quer que a gente entenda o que tem nela. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus. E por mais que algumas doutrinas digam coisas sobre Deus, você não vai acreditar porque você conhece a verdade. Sabe que conhecendo a palavra de Deus, você conhece a Deus. E se a palavra de Deus diz que Ele faz algo, é porque Ele faz algo. Se a palavra de Deus diz que algo é pecado, não é porque se passou os séculos que vai deixar de ser pecado. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela é verdade, ela é atual. E é conhecendo essa palavra que nós conhecemos o seu caráter. E que é a partir daí que a gente entende aqui como Deus pensa. Ah, Judite, mas tem coisas assim que não dá para entender. Sim, Ele não se revelou completamente. Tem uma canção que diz que ninguém explica a Deus. Vocês estão ligados qual é, né? Dono de toda a ciência. Ninguém explica a Deus. E aí tem gente que diz: ah, mas essa canção está fora da palavra porque a palavra de Deus explica a Deus. De fato, a palavra de Deus explica quem Ele é, mas também não revela por inteiro. E é preciso que a gente tenha intimidade de o conhecer o suficiente para que quando tenha uma situação que a palavra de Deus pode não ser clara sobre isso, mas o Espírito Santo que está dentro de você vai te dizer se é para você fazer ou não. Existem coisas que a Bíblia não deixa claro que é pecado. Que a Bíblia não deixa claro que você não pode fazer. Mas sabe que apesar da Bíblia não deixar claro que você não pode fazer, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te alertar naquilo que você não deve fazer. Você está entendendo? Eu vou exemplificar, mas fique com o coração limpo, amém? Eu creio que não é pecado usar calça. Nessa igreja, a doutrina dessa igreja nos permite usar calça. Amém? Mulheres usarem calça. Mas existem igrejas, existem doutrinas, existem ensinamentos que a mulher não deve utilizar a calça, apenas a saia. Amém? Na Bíblia diz isso, de forma clara. Eu não vou falar aqui para cá, mas vocês entenderam, né? Perceba que a Bíblia não deixa claro sobre isso. Não é algo que a Bíblia nos ensina a fazer. No entanto, essas pessoas que deixam de usar calça, elas estão em pecado? Não. Porque elas estão seguindo uma doutrina que elas foram ensinadas. Estão seguindo a doutrina da igreja delas. Agora, se essa pessoa que está nessa igreja, seguindo essa doutrina, decide por acaso utilizar a calça, ela vai estar em pecado, porque ela vai estar indo de encontro à doutrina que ela está seguindo. Vocês estão entendendo? Quando nós nos aproximamos de Deus, apesar da Bíblia não deixar claro se algo é pecado ou não, o Espírito Santo, ele vai nos alertar quando algo estiver errado. Quando for para você fazer ou não fazer algo. Seja isso lícito ou não. É lícito sair, é lícito assistir um filme, é lícito passear, mas de repente não seja tão lícito você fazer isso no dia que você estiver escalado e não tem ninguém para trocar escala com você. Amém? Por quê? Porque a obra de Deus é importante. Perceba, eu não estou corrigindo ninguém não, viu, Mara? Não estou sabendo de nada não. Se aconteceu alguma situação, nenhum líder chegou para conversar comigo não. Estou fluindo aqui na paz e na graça. Mas assim, eu estou dando um exemplo. É normal sair, é lícito sair. Não é pecado você deixar de vir a um culto porque vai sair com um familiar. Mas sabe, aonde está seu coração, aonde está a sua primícia? Existem necessidades, existem situações e situações. Vocês estão entendendo? O exemplo que eu quero dar para você, que eu quero que você entenda, é que a palavra de Deus, existem coisas que de fato não deixa claro que é ou não pecado. O que está claro que é pecado, pronto e acabou. Amém? Não tem um e se, não tem uma vírgula, não tem uma exceção.
Mas existem coisas que a palavra de Deus não deixa clara. E o que vai te guiar se você deve ou não fazer é o Espírito Santo. Amém? E isso você só consegue ter intimidade com Deus, amados, buscando essa palavra. Quando você conhece essa palavra, quando você se aprofunda nela, quando você se fundamenta nela, não existe nada nem ninguém que te tire dessa verdade. A pessoa pode chegar para você e passar 1 hora tentando te convencer que aquilo que está dizendo que é pecado não é pecado. Mas se você conhece essa palavra, você não abre mão. Amém? Se você tem um relacionamento com Deus dessa palavra, você não abre mão. Amém? Sabe que quando a gente está fundamentado em algo, nada te derruba. Tem uma história bem interessante, que é a história dos 3 porquinhos. Todo mundo conhece? História infantil. E aí, a gente lendo a história, conta que os 3 porquinhos saíram da casa da sua mãe. E o mais novo foi lá e decidiu fazer uma casa de palha. Ele estava muito ansioso, querendo logo brincar. Então, ele foi, fez logo a casa de palha e foi embora. O do meio, ele construiu logo uma casa de madeira, porque também seria mais rápido, mais prático, material mais fácil. Mas o mais velho, que era mais paciente, mais maduro, mais tranquilo, não teve pressa em construir a sua casa. E ele fez uma casa bem fundamentada, com tijolos. E sabe que quando a história conta, né, que o lobo veio, primeiro soprou a casa de palha e a casa caiu. Depois soprou a casa de madeira, a casa caiu. E os outros 2 porquinhos foram se abrigar na casa de pedra, a casa de tijolos. E aquele lobo soprou, soprou, soprou e a casa não caiu. Todo mundo lembrou da história, né? E sabe que quando a gente lembra dessa história, a gente costuma muito relacionar a como você está sendo fundamentado. Porque se você está sendo fundamentado em uma palavra firme, se você tem um bom fundamento, se você tem uma construção boa, se a sua construção é uma casa de tijolos, não vai ser um vento que vai te derrubar. Amém? E sabe que na história dos 3 porquinhos conta que o mais novo e o do meio foi se abrigar na casa do mais velho. Do mesmo jeito que acontece nessa história, quando você tem um bom fundamento, quando você tem uma boa edificação, quando acontecer qualquer coisa na sua casa, na sua família, com as pessoas próximas a você, as pessoas vão te procurar, porque sabem em quem você está fundamentado. Porque sabem que pode estar acontecendo um vendaval que for, mas ela está bem. Não, as coisas estão acontecendo, mas eu vou lá em Samanta, porque eu sei que Samanta vai ter uma boa palavra para me falar. As coisas estão acontecendo, mas eu vou lá em Sheila, porque eu sei que ela vai ter uma boa palavra para me dizer. Porque eu sei que ela vai ter uma palavra para me levantar. Sabe, quando você está fundamentado nessa palavra, as pessoas vão te procurar, porque sabem quem é você. Você é conhecido por quem você é. Você é conhecido pela sua estrutura. E aí você pode até olhar ao redor e pensar, mas rapaz, fulano começou quase agora e já está com a casa tão bonita, aquela casa de palha linda, bateu um vento, levou. Ah, mas ciclano está com a casa de madeira, ela é linda. Pode até ser linda, mas aquela casa é para ele. Entenda que existem coisas que Deus está construindo em você, que pode demorar mais do que o que Ele construiu em outra pessoa. Mas só Ele sabe o que você precisa para que quando der um vento, você não desabe. Só Deus sabe o que você precisa ser construído por dentro. Aleluia. Nós precisamos estar edificados, amados, nessa palavra. Vamos ler em 1 Timóteo 4. Primeira Timóteo 4, versículo 12 e 13. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Sabe que nesse versículo fala do ninguém despreze a tua mocidade. Esse versículo, você estudando ele especificamente, fala para um homem de Deus, um ministro que era muito novo. Se não me engano, era Timóteo, né? Universitários, Timóteo.
E não importa, amados, a sua idade, não importa se você é novo demais, ou se você chegou numa idade que você olha e diga, eu não tenho mais nada a oferecer. Deus tem algo para fazer na sua vida. Sabe, enquanto você estiver respirando, existe algo para fazer. Enquanto você abrir os olhos todos os dias, existe algo para fazer. E quando você se nega a fazer aquilo que Deus tem para você, tem uma parte do corpo de Cristo que vai ficar faltando. Sabe que às vezes a gente olha para o mindinho e acha que ele não tem serventia. Mas sem o mindinho pegar as coisas fica mais difícil. Sem o mindinho do pé se equilibrar fica mais difícil. Cada parte do corpo tem a sua necessidade. Amém. E nesse mesmo versículo ele fala sobre, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Eu sei que esse versículo ele fala especificamente para ministros, para pessoas que ensinam a palavra, mas eu entendo que eu e você, como um filho, todos nós fomos chamados para ensinar essa palavra. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. E é necessário que a gente seja de fato um padrão, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver um reflexo de Cristo. Que a gente se torne de fato um padrão. E Judite, mas eu já sou crente, eu já faço as coisas que tem para fazer. Mas sabe, não é simplesmente fazer por fazer. É fazer com o coração. É entender quem você é. E entender que tudo que é feito é por Ele, por causa dele. Amém. Sabe, quando você é um padrão, as pessoas vão até você, porque se inspiram em você. E aí fica a reflexão, se as pessoas estão olhando para mim hoje, o que é que essas pessoas estão vendo? E aí você não responde isso para mim, você responde para você. O que as pessoas estão vendo quando olham para mim? Sabe, nós não somos perfeitos. Aquelas pessoas que convivem comigo, pode ter certeza que em algum momento eu posso errar com você. Os nossos pastores são maravilhosos, mas em algum momento eles podem errar com você. Mas sabe que o padrão não é ser perfeito, mas é estar buscando chegar lá. É buscar a cada dia mais se parecer com Cristo. Porque se na palavra dele diz que a gente tem que se parecer com Ele, fazer as coisas que Ele fez, é porque é possível. Amém? Vamos chegar lá. Vamos abrir em 1 Timóteo 4, já está lá, né? Vamos para o versículo 4, a gente volta um pouquinho. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Sabe, aqui ele te alerta a se alimentar com as palavras da fé. Entenda, o que é que você tem se alimentado? Tudo que você escuta, tudo que você vê, te alimenta de uma certa forma. Eu lembro que no tempo da pandemia, no tempo auge da pandemia, você ligava a TV, só passava notícia de morte. Só passava notícia de como estava a pandemia no mundo, das coisas que estavam acontecendo. Era notícia ruim o tempo inteiro. E eu lembro que tem um Instagram, eu esqueci o nome agora, que ele foi voltado apenas para dar boas notícias sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo no período da pandemia. E aquele Instagram era um alívio para mim, porque quando eu abria ele, só tinha boa notícia. Sabe? Você tem que ser um portal de boas notícias. Eu sei que as situações acontecem, eu sei que existem situações que você precisa desabafar com alguém sobre algo que está acontecendo, mas as pessoas não podem olhar para você e ficar esperando uma reclamação. Não, a fulaninha está chegando, ela já vai começar a murmurar. Não, as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. E ver que apesar das circunstâncias, você tem um fundamento na palavra, você está edificado. E pode até estar acontecendo um vendaval, mas você está firme no autor e consumador da sua fé. Sabe que no barco Jesus não ficou agitado. Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. Eu até brinco lá em casa quando eu tiro um cochilinho um pouquinho a mais. Aí a mulher tira a onda, menina, estás dormindo. Eu fiz, rapaz, Jesus dormiu numa tempestade. Eu não vou dormir aproveitando um ventinho desse. E ultimamente está sendo momentos raros, né, de ventinho, está calor. Mas sabe, ele dormiu no meio de uma tempestade para ensinar a mim e a você a descansar. Gabi falou quinta-feira sobre fé. Esse se alimentar da palavra da fé é entender também que a fé
é descanso. É entender que aquilo que você está ouvindo, que aquilo que você está passando, pode até ser uma verdade, mas não é a sua verdade. Porque você não depende daquilo que você vê, daquilo que você está tocando, daquilo que você sente. Você depende dele. Amém? Aleluia. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Vocês entendem que se existe uma boa doutrina, existe uma má doutrina? E o que é doutrina? Doutrina significa ensino. Existem bons ensinamentos e existem maus ensinamentos. A gente tem que ficar atento àquilo que a gente se alimenta e àquilo que a gente ouve. Para nós, o que é uma boa doutrina? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Meu amigo, para você, o que é uma boa doutrina? A boa doutrina é a doutrina de Cristo. Para nós, a doutrina que interessa é o que Cristo diz, é o que Cristo fala. Amém? Vamos abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 6, do 1 ao 2. Amém. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nós temos aqui 5 doutrinas, na verdade. É uma doutrina, que é a doutrina de Cristo, e esses são 5 princípios da doutrina de Cristo. Amém? Esses são os princípios. Essa é a doutrina que nós devemos nos edificar. Essa é a doutrina que a gente tem que ter como base, como cristãos. Ah, você acredita nisso, naquilo outro. Você fica com o que a palavra diz. E isso não é por você conhecer essa palavra e essa doutrina, não quer dizer que você vai sair discutindo com outras pessoas que creem de outras formas. Isso significa que você vai ter uma boa base dentro de você para crer no que Jesus ensinou. Para crer no que a palavra diz. Amém? Aleluia. Arrependimento de obras mortas. O arrependimento de obras mortas nada mais é do que se arrepender do que você fez quando não tinha Jesus. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples, porque a gente não tem muito tempo. Isso aqui é quase uma aula inteira do Rema. Mas eu acho importante a gente pincelar para que a gente tenha uma noção do que é essa doutrina de Cristo. Eu creio que vocês vão fazer o Rema, alguns já fizeram, e lá vocês vão poder se aprofundar mais nisso. Para quem não sabe, o Rema é um curso interdenominacional. E é uma bênção, é um curso bíblico, quase que uma teologia da Bíblia pura ali. Bíblia pura, a gente aprende sobre a palavra de Deus, e é muito recomendado, a gente recomenda esse curso. Mas não é porque você não fez ainda que você não vai saber o que é a doutrina de Cristo, amém? Então, o primeiro que a gente vai tocar é o arrependimento de obras mortas, que, como eu disse, é o se arrepender. Se arrepender dos seus pecados e se arrepender do que você fez antes de Cristo. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é quando você, de fato, se arrepende do que fez e deixa o que fez para trás. Existe a graça. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, os nossos pecados são perdoados por conta dessa graça, mas não é porque existe uma graça que você tem que estar o tempo inteiro caindo no mesmo pecado, pensando, ah não, mas existe uma graça e Deus vai me perdoar. Sabe que quando você se arrepende de fato, existe o perdão de Deus. E se arrepender é diferente de ter remorso. Porque o remorso você chora, você diz que se arrependeu, mas em pouco tempo você cai de novo no mesmo lugar, porque não teve de fato uma consciência de mudança. Quando você se arrepende, você não comete novamente o mesmo erro.
No arrependimento há uma mudança. Amém? O segundo princípio é o princípio da fé. Gabi ministrou na quinta-feira sobre fé. No aniversário da igreja, a gente teve aqui o pastor Rafael falando sobre fé. E foram palavras abençoadas, palavras que nos levantaram. A fé é a certeza daquilo que você espera e da convicção dos fatos que não se vê. Eu amo esses universitários. Sabe que quando você tem fé em Deus, o princípio da fé de Deus, para mim, é o princípio basilar de tudo, porque se você não crer nele, se você não tem fé de fato em Deus, qualquer outro princípio é irrelevante. Porque se você não crê, se você não tem fé, por que você vai se arrepender? Se você não tem crer, se você não tem fé, como é que você vai crer na ressurreição e nos outros princípios? Vocês estão entendendo? Sabe que a fé em Deus é uma fé segura. É a fé que não importa o que aconteça, você confia nele, independente das circunstâncias. A fé em Deus é uma fé que descansa. É uma fé que não é aquela... eu tenho esperança de que o ônibus vai passar daqui a 30 minutos, quando você já viu no Citamob que vai passar daqui a 30 minutos. Isso não é fé. Amém? Mas a fé é você crer que mesmo estando em um lugar que não tem nada, ninguém para passar para você, vai chegar uma carona para te levar onde você precisa, Deus vai dar um jeito de você chegar onde você tem que chegar, nem que Ele te dê uma força sobrenatural para você caminhar o que precisa caminhar, porque você crê nele e confia nele. Amém? Aleluia. O terceiro princípio é o princípio que fala sobre os batismos. Aquele que crê em Jesus, que crê na sua doutrina, crê também nos batismos. E que batismos são esses? Existem 3 tipos de batismo. O batismo em Jesus Cristo é o batismo que nós somos batizados no corpo de Cristo quando você se salva, quando você se converte, quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. E aí você é batizado no corpo de Cristo. Amém? O segundo batismo só acontece se o primeiro acontecer, que é o batismo com o Espírito Santo. É quando você tem um revestimento de poder. No momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E você está apto para ser revestido de poder. Existem algumas pessoas que entendem que o falar em outras línguas não é para mim. Porque tem um versículo que diz, Judite, que o falar em línguas é um dom. E só algumas pessoas têm esse dom. Quero dizer para você que na doutrina de Cristo, o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. E ele habitando dentro de nós, todos são revestidos de poder. E a evidência desse poder é o falar em línguas. Paulo fala na palavra de Deus que ele era o que mais falava em línguas. Sabe que o falar em línguas, a gente vê isso em Efésios, é para a edificação do corpo de Cristo, quando a gente interpreta. Então, se tiver uma pessoa falando em línguas e outra pessoa está interpretando, está edificando o corpo de Cristo, porque está... Tirando o microfone, né? Desculpa, Ribeiro. Está edificando o corpo de Cristo, porque está sendo revelado aquilo que Deus está falando através daquela pessoa. Amém? Mas se tem uma única pessoa ali falando em línguas e aquilo não está sendo traduzido, digamos assim, se não existe uma revelação daquilo, está edificando o corpo de Cristo, mas está edificando aquela mesma pessoa. É por isso que é importante, quando a gente fala sobre o falar em línguas, a gente ter o entendimento de que tudo tem o seu momento. Nós somos uma igreja do fogo, amém? É do Xaramaná, é do Pentecoste, mas somos um povo que crê que o Espírito está sujeito ao profeta. Então, não é porque você é revestido com o Espírito Santo, revestido de poder, que você vai sair falando em línguas no culto, sem freio, atrapalhando a ministração, atrapalhando o louvor. Judite, você está falando atrapalhando, mas é Deus usando. Deus é um Deus de ordem. Amém? E se existe o momento do louvor é o momento de tanger, é o momento que tange a unção do ambiente. O momento da palavra é o momento de ensinamento, é o momento que você vai entender o que as Escrituras dizem a respeito de algo, o que as Escrituras dizem a respeito de você, vai trazer ensinamento.
E o momento do Xaramanaia, Judito, quando é que acontece? Acontece, é bom. E é para acontecer mesmo. Para edificar o corpo de Cristo, para fazer você crescer. É bom. Mas também tem o seu momento. Também tem o seu lugar. Amém? Mas isso não impede que você não esteja ouvindo a ministração e falando em línguas baixinho, só para você. Porque às vezes Deus quer ministrar algo em você, enquanto a palavra está sendo lançada. Quando Paulo diz que está falando em línguas ali o tempo todo, que é para a sua própria edificação, ele está nos ensinando também a fazer isso. Estou dizendo para você chegar no ônibus e... Não, às vezes baixinho, só para a sua própria edificação. Para que você fique sensível àquilo que Ele quer tratar com você. Para que você fique sensível ao que o Espírito Santo quer te guiar. Às vezes você vai estar no ônibus falando em línguas e o Espírito Santo vai te guiar para descer na próxima parada. Porque mais na frente algo pode acontecer. Talvez nem seja a sua parada. Mas sabe que quando você entende que o Espírito Santo habita dentro de você e você é revestido desse poder, você fica confiante para se permitir ser guiado por Ele. Amém. E o terceiro batismo é o batismo nas águas. O batismo nas águas representa a morte, o sepultamento e a ressurreição. Sabe que a gente crê que o batismo ideal é o batismo realmente de imersão, que foi dessa forma que Jesus se batizou. O que é o batismo de imersão? É quando você é de fato imerso na água. O batismo de aspersão é aquele batismo que só molha ali um pouquinho a sua cabeça. Mas como Jesus foi batizado? Ele foi imerso. Sabe, o que representa essa imersão? Quando você está lá embaixo da água, meu filho, você morreu. Morreu e foi sepultado. E quando você levanta, representa que você ressuscitou. Ressuscitou como? Para Ele. Uma nova criatura. Você está dizendo para as pessoas, está dizendo para o mundo, olha, aquele velho homem morreu, eu sou uma nova criatura. Ah, Judita, então se eu não for batizado, eu não vou ser salvo? Calma. Se você não for batizado no corpo de Cristo, que é o primeiro batismo, que é quando você se converte, de fato você não vai ser salvo. Porque você precisa entregar sua vida para Jesus. O segundo batismo acontece quase que de forma automática. Se converter, o Espírito Santo já vai habitar dentro de você. Mas esse terceiro batismo não quer dizer que se você não foi batizado nas águas, você não possa ceiar. Não quer dizer que se você não foi batizado nas águas, você não possa ser salvo. Você vai ser salvo, independente do batismo nas águas. Mas é uma representação para o mundo do que você fez. E se Jesus fez isso, foi para nos ensinar a fazer também. Amém? Eu sei que existem algumas igrejas, algumas doutrinas que ensinam que você só pode ceiar se você for batizado. Mas sabe que se você aceitar Jesus hoje, e só tiver um batismo aqui na igreja daqui a 3 meses, Jesus volta amanhã, você não sobe não? Sobe. Você está entendendo? O batismo, porque o que é a ceia? A ceia é o memorial daquilo que Jesus fez por nós. E para fazer esse memorial, independe de ser batizado ou não. Amém? Quase uma aula do discipulado aqui. Mas é importante que essas verdades sejam ditas e repetidas, porque existem biscoitos que precisam ser quebrados. Essa é a doutrina de Cristo. Amém? Além do batismo, nós temos também o princípio da imposição de mãos. Eu não sei se você já viu aqui, quando chama para orar, aí começa o xaramaná, e uma galera caindo, impondo mão, e Deus descendo, e o fogo. Gente, e muitas pessoas não compreendem o que é, mas é bíblico a imposição de mãos. Na palavra de Deus, nós vemos que as mãos são instrumentos, ferramentas por onde Deus pode operar. Bênção, sabedoria, dons espirituais e curas são liberadas através da imposição de mãos. É da vontade de Deus que a gente imponha mãos para curar enfermos. É da vontade de Deus que a gente imponha mãos para abençoar pessoas. É da vontade de Deus que a gente imponha mãos para declarar algo sobre pessoas. A imposição de mãos faz parte da doutrina de Cristo. Amém? E a ressurreição. Sabe, Jesus ressuscitou. Amém? Faz parte dessa doutrina crer na ressurreição. Se você não crê que Jesus ressuscitou, tem alguma coisa de errado. Você não está crendo nas Escrituras. Crer no que Deus fez é crer na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo.
Ele morreu, mas ele também ressuscitou por nós. Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Essa é a primícia do cristianismo. Amém? E quando a gente fala de ressurreição, eu quero te dizer que existem 3 tipos de ressurreição. Aleluia. Vai existir uma ressurreição no arrebatamento, onde os mortos serão ressuscitados, os mortos que morreram em Cristo, que morreram na fé, serão ressuscitados e subirão também. Existirá... Calma. Tem a ressurreição do arrebatamento, tem a ressurreição após o período de tribulação. Nós cremos que nós não vamos estar no período de tribulação. Amém? Nós cremos que, quando a gente lê em Apocalipse, eu não vou me estender por conta da hora, mas a gente entende, quando a gente estuda escatologia, que o que não fez ainda o anticristo aparecer, e aí você pode ficar dizendo, fulano é o anticristo, ciclano pode ser o anticristo, mas o que não fez ainda ele aparecer é a igreja do Senhor. Enquanto a igreja estiver aqui, você não vai ter certeza, você não vai saber quem é o anticristo. Amém? Mas quando a igreja subir, quando a igreja for arrebatada, aí sim começará o período de tribulação. Aí sim começará o que está escrito em Apocalipse. Os sinais já estão acontecendo. Mas não quer dizer que o anticristo já tenha aparecido, já tenha assumido uma posição. Você está entendendo? É um assunto longo, é um assunto extenso, é um assunto que você pode tirar melhor suas dúvidas no momento de discipulado, pode tirar melhor suas dúvidas quando você estiver fazendo rema. Eu vou recomendar um livro muito bom para você. Mas, assim, é importante que você saiba pelo menos a base do que fala a doutrina de Cristo. Porque existem muitas mentiras por aí e pessoas falando várias coisas que a gente pode tomar como verdade por não conhecer a verdade. Sabe aquela história de uma mentira, quando é contada muitas vezes, pode ser tomada como verdade? Uma mentira contada muitas vezes é só uma mentira contada muitas vezes. Amém? Aleluia. A segunda ressurreição ocorre no fim da tribulação. E o último, conhecido como o grande trono branco, que vai ser a ressurreição dos injustos. Depois que aconteceu o milênio de Cristo, e quando você estudar escatologia, você vai entender que existe um período que Jesus vem e vai reinar durante 1000 anos. Após o período de tribulação, haverá um reinado de 1000 anos de Jesus. E após esse reinado de 1000 anos, haverá ainda uma nova ressurreição. E essa ressurreição é chamada de ressurreição dos injustos, que são aqueles que morreram não crentes, que morreram sem crer em Cristo, que morreram sem fé, e eles serão julgados no que a Bíblia chama de o grande trono branco. Esse julgamento não é para mim, não é para você. Amém? Esse julgamento é para julgar pecados. Judite, eu sempre ouvi falar que quando eu chegar aos céus vai ter um telão mostrando toda a minha vida para as pessoas. E nesse telão vai ser revelado o oculto e o escondido. Sabe que no julgamento dos cristãos, nos julgamentos dos filhos de Deus, o que será julgado não vão ser os seus pecados, mas sim as suas obras. Vai ser julgado se você fez aquilo que você devia ter feito. O julgamento que acontecerá não é um julgamento da sua vida antes de Cristo, é um julgamento da sua vida depois que você conheceu a Jesus. E é ali, nesse julgamento, que você vai entender se você fez aquilo que Deus queria que você fizesse. É o famoso apresente suas mãos. E nesse julgamento você não vai ter os seus pecados elencados, mas você vai receber, como é que eu posso dizer? O termo que a Bíblia usa é galardões, mas recompensas pelo que você fez. Amém? Deu para entender? Esses são os 3 tipos de ressurreição que nós cremos. E o último princípio é o princípio do juízo eterno. Todos vão ser julgados. Todos. Esse negócio de que fulano não vai ser julgado porque é muito crente. Ou
Ah, não, porque vai ter um meio termo ali no meio do caminho. Não, o julgamento é para todos. Nós cremos no juízo eterno. Tchauzinho? Ah. Amém. Nós cremos no juízo eterno. E esse julgamento que é para todos, não quer dizer que é o mesmo julgamento para todos. Nós, que somos filhos, vamos ser julgados de uma forma, que é esse julgamento que eu acabei de explicar para vocês, que não é o julgamento dos seus pecados, mas é o julgamento do que foi feito. E existirá o julgamento dos pecados, que é para condenação eterna. Você está entendendo? Amém. Eu sei que é muita coisa para explicar em pouco tempo. Eu sei que eu não consegui me aprofundar muito bem em cada um dos princípios. São temas muito vastos. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é essa doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é o que nós cremos, que é essa palavra. Existem pessoas que podem até ensinar diferente. Mas a gente crê no que a palavra de Deus diz. Amém? Quando a gente fala de escatologia, eu lembro que quando eu era muito pequena, eu amava ler Apocalipse. A besta que emerge da terra, e que não sei o que lá. Só que eu não entendia nada. Eu lia aqueles versículos e ficava sem compreender o que estava escrito ali. Mas depois que eu estudei no Rema, que eu comecei a entender escatologia, eu ficava entre Apocalipse e Daniel. É o quê, menina? Isso aqui significa isso. Aí voltava para lá. Sabe, é uma delícia você aprender a palavra, entender o que alguns versículos falam. Versículos que você já leu tantas vezes e ele parece que se revela e abre seus olhos. É muito importante que a gente esteja fundamentado e edificado nessa palavra. Essas doutrinas que a gente vê em Hebreus fazem parte do fundamento do cristão. É isso que a gente está fundamentado, é nisso que a gente crê. Nós cremos que vamos ser arrebatados, nós cremos que vamos ser ressuscitados com Cristo, nós cremos que nós temos fé em Deus, nós cremos na fé em Deus e naquilo que Ele fez, nós cremos no que Jesus fez na cruz, nós cremos na ressurreição. Sabe, são doutrinas básicas, esse é o nome da matéria, né? Doutrinas básicas. São doutrinas básicas do cristão. São doutrinas que você não pode abrir mão, independente do que aconteça. São doutrinas que, por mais que quando você lê algumas coisas você não compreenda muito bem, fique tranquilo. Que essa palavra, você não lê sozinho. Você lê junto com o Espírito Santo. E ele vai te ajudar a compreender. Amém? O louvor já pode subir, que eu estou terminando. Sabe que quando a gente compreende essa boa doutrina, a doutrina de Deus, não é apenas para você entender ela e dizer, eu sei o que a palavra diz. Fulaninho, oxe, tu é crente há tantos anos, mas tu não sabe o que essa palavra diz, não. Estás entendendo a doutrina errada. Não. A gente respeita quem entende de outra forma, mas a gente fica com o que a palavra diz. Amém? Sabe que o ensinamento da doutrina de Cristo, o que a gente aprende na palavra de Deus, é para o nosso crescimento. Lá em Efésios fala que os dons ministeriais, os dons espirituais, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que é que Cristo deseja? Que a gente cresça nesse conhecimento. A gente leu no início que é do desejo de Deus que a gente conheça a verdade. Quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. Quando você conhece essa palavra, você não é destruído. Porque você tem uma base, você é edificado. Amém? Sabe que hoje você saia daqui com o entendimento de que é bom se aprofundar nessa palavra. É bom aprender mais, é bom estudar essa palavra, é bom entender o que Deus quer para você, o que Deus tem para a sua vida. Não é só sobre o que Ele fez, mas o que Ele faz. É sobre aquilo que Ele quer fazer em você. O primeiro plano dele é a salvação, mas existem planos e propósitos para você seguir. E quando você conhece essa palavra, quando você está edificado nessa palavra, você começa a crescer naquilo que ele tem para você. Você começa a avançar naquilo que ele tem para você. E você começa a cumprir o que ele tem para você. E deixa eu te dizer, não tem coisa mais gostosa do que estar exatamente no lugar que Deus quer que você esteja. Não tem melhor coisa do que estar plantado onde Deus quer que você esteja plantado. E quando você está plantado onde Deus quer que você esteja, você frutifica como Deus quer que você frutifique. Quando você entende o seu fundamento, quando você entende a importância de construir tijolinho por tijolinho.
Você entende que pode vir um vendaval que for, mas você sabe aonde você está fundado. Você sabe quais são os seus fundamentos. Você não tem medo. Você descansa, porque você tem fé. Amém? Eu quero indicar para vocês esse livro, Edifique Seu Fundamento. Nós temos ali no Verbo Shop. Boa parte dessa ministração tem por base também esse livro. Tem explicações que eu não pude me aprofundar aqui, mas estão nesse livro. E é um livro muito bom, eu indico para vocês. Está no nosso Verbo Shop. Amém? Está no nosso Verbo Shop, amém? Muito bom dizer isso, amados, porque agora nós temos um Verbo Shop. Antigamente eu indicava o livro e precisava dizer, não, gente, vocês vão lá na internet, aí existe o Verbo Shop online, aí você espera um pouquinho. Não precisa esperar um pouquinho para chegar na sua casa, não. Você pode levar hoje. Sabe a importância de ter bons livros em casa? É muito bom você ouvir uma ministração, é muito bom você não apenas ouvir, mas ver boas ministrações. E nada substitui a palavra de Deus, amém? Essa palavra não é substituível. Mas, quando você tem um livro, amados, é como se você estivesse carregando a sua ministração para casa. E aí, em qualquer lugar que você for, aquela ministração está ali. Aquela palavra está ali, você relembra. Tem uma amiga minha que diz, Judith, tu tem tanto livro aqui, por que tu não doa alguns? Aí uma amiga, se eu dou alguns, depois eu vou ter que comprar de novo. Porque eu posso ler esse livro hoje, mas daqui a uns 4 meses eu vou lembrar daquela palavra e vou querer reler o que o autor falou sobre isso aqui. Porque existem explicações que você lê todo. Eu já li esse livro 1 vez e meia. Na segunda vez eu não terminei. Mas assim, eu estou me expondo para vocês, amém? Mas eu pretendo ler ele novamente. E na segunda vez que eu estava lendo, eu lembro que eu comecei, eu fiz, oxente, eu não lembro disso aqui não. Eu não lembro disso que estava escrito. Eu não entendi isso que o autor estava explicando. Ele explica com base nas escrituras. Na palavra de Deus diz que é bom que a gente se alimente de coisas boas, de palavra da fé. E autores que creem nessa palavra da fé, não vai ter um espinho para você comer com medo. Você está entendendo? Existem ministrações, existem autores de livros muito bons, por sinal, que você tem que ler tendo um certo receio, porque existem coisas ali que não estão 100% alinhados com a palavra. Então é sempre bom a gente indicar livros e autores que estão alinhados com essa palavra da fé, que estão alinhados de fato com a palavra de Deus, 100% alinhados, para que a gente leia sem medo, sem ficar precisando catar as espinhas. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos ensinou, trouxe uma porção de ensino para nós. Te agradecemos, Senhor, porque nós declaramos o verbo janga edificado nessa palavra. O verbo janga crescendo nessa palavra. Declaramos homens e mulheres de Deus que não vão abandonar a sua palavra. Por mais que os ventos estejam fortes, por mais que tenha uma tempestade lá fora, serão homens e mulheres de Deus fortes, firmados, que não vão abrir mão da sua fé, que não vão abrir mão dessa doutrina, que não vão abrir mão do que a tua palavra diz. Nós te agradecemos por mentes cativas a essa palavra, por mentes libertas, por pessoas livres, por entendimento aberto, pelo entendimento, Pai, do que Jesus fez na cruz por nós e de quem nós somos em Ti. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Eu não podia deixar de terminar essa ministração perguntando se tem alguém que veio aqui hoje já no coração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de ensino, foi uma palavra sobre fundamento. Eu não toquei muito na questão da salvação, mas faz parte da doutrina de Cristo. Nós fomos chamados para reconciliar outras pessoas com o Pai. Nós fomos chamados para reconectar outras pessoas com o Pai. E não é porque hoje é um domingo de manhã que não é um bom dia para ser salvo. Não é porque hoje é um domingo de manhã que não é um bom dia para entregar a sua vida a Cristo. Tem alguém hoje que veio com essa intenção de abrir o coração, entregar a vida para Jesus, ou que durante essa ministração ouviu essa palavra e disse: rapaz, eu vim aqui esperando ouvir uma coisa, estou ouvindo outra totalmente diferente, mas Deus quis tratar com você e Ele quer te
fundamentar, Ele quer te abraçar, Ele quer que você esteja firme e firmado nessa palavra. Ele quer ser o único e suficiente Salvador. Ele quer ser o teu único e suficiente Consolador. Ele quer ser a tua base. Você está pronto para entregar a sua vida para Ele hoje? Tem alguém que deseja ter esse encontro com Ele, esse reencontro com Ele? Todos salvos? Amém. Se tiver alguém que no final do culto queira entregar a sua vida ou se reconciliar com Cristo, ou pedir por uma oração, por algum motivo que seja, você pode procurar o nosso casal pastoral, o pastor Eric e a irmã Sheila. Agora pela manhã, o nosso casal pastoral, o presidente Adriano e o pastor Guilherme não estão aqui. Um abraço, Adriana. A gente sente sua falta. Pastor Guilherme, não sei se está vendo porque ele está em aula e viajou a trabalho. Mas sentimos sua falta também, pastor. E só deixando, acho que o pastor ia falar isso depois, né? Mas já me adiantei, explicando a ausência deles. Amém? Vou largar o microfone. Amém. Sejam abençoados na prática dessa palavra.